Olá, abençoados e abençoadas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Desde já eu quero te convidar, se você não é inscrito, a clicar nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Se você gostou do nosso conteúdo, já deixe o seu gostinha e comenta aí embaixo do que você acha do nosso canal e dos nossos conteúdos. Feito isso, bora pro vídeo. No vídeo de hoje nós iremos abordar o assunto sobre o Paulo Gustavo, autor e ator do filme A Minha Mãe Uma Peça. Sabemos que infelizmente ele está doente, ele infelizmente está no estado crítico da doença Covid-19 e está até utilizando pulmões artificial para sim estar lutando pela vida. E alguns familiares, amigos próximos dele estão fazendo uma corrente pela internet aí pedindo orações para nós que somos evangélicos, líderes religiosos. E tem algumas pessoas que se dizem evangélicos e até alguns líderes também se posicionando contra, falando que não devemos orar pelo Paulo Gustavo, que tudo isso que está acontecendo com ele é apenas consequência dos seus erros, consequência dos seus pecados. E eles até afirmam isso, dizendo que tem um vídeo do Paulo Gustavo enrolando nas redes sociais, ao qual ele gravou, dizendo que se Jesus fosse vivo no dia de hoje, ele iria num show do Pablo Vittar, e que a Bíblia está desatualizada, porque insinuando assim então que a Bíblia precisaria ser atualizada. Discordo totalmente com essa opinião do Paulo Gustavo, mas nem mesmo isso me leva ao crucificá-lo, ao querer que ele vá para o inferno. Teve até um líder desse daí, por aí, espiritual desse daí, pastor, não sei, que disse que Paulo Gustavo tem mesmo que morrer para o inferno. Gente, eu não vim nem aqui expor a minha opinião. Eu vim aqui trazer o que a palavra diz sobre o assunto e trazer também um pouco de reflexão para você que se diz evangélico, ou até mesmo para você entender se você não é evangélico e tem curiosidade de conhecer acerca da palavra de Deus. Eu vou contar aqui uma história que aconteceu com Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus estava em uma praia, na verdade na areia dessa praia. Então, chegando até ele alguns fariseus da época com alguma parte do povo, e trouxeram até Jesus uma mulher que falavam que pegaram ela no ato do adultério. Então os fariseus importunaram Jesus dizendo: aqui, Jesus, está uma mulher adúltera e aqui estão as testemunhas. O que você vai fazer com ela? A lei manda nós apedrejarmos, mas o que você vai fazer? Deixa eu te contar um pouco do contexto dessa história para não tirar texto isolado. Os fariseus, na verdade, não estavam interessados na mulher, não estavam interessados nem mesmo na lei. Na verdade, os fariseus queriam pegar alguma falha de Jesus, porque os fariseus faziam parte da alta cúpula dos evangélicos, na verdade, dos religiosos da época, e eles sentiam raiva e inveja de Jesus, porque Jesus era uma pessoa humilde, que arrastava a multidão porque ele pregava o amor, pregava o perdão, pregava o verdadeiro, genuíno evangelho. Isso trazia raiva para os fariseus, traziam inveja. E eles, na verdade, queriam pegar Jesus. Então armaram esse cerco, que era, na mente humana pensando, era o cerco perfeito para que Jesus caísse. Porque se Jesus aplicasse aquilo que ele pregava, se Jesus aplicasse o amor e o perdão, sendo coerente, eles iriam dizer que Jesus estava indo contra a lei. Outrora, se Jesus aplicasse a lei de Moisés, que dizia que aquela mulher deveria ser morta, eles iriam dizer que Jesus estava sendo incoerente ao dizer que a mulher tinha que ser morta se ele prega o perdão, o amor, o arrependimento. Ou seja, iria chamar Jesus de mentiroso por ele não pregar, não viver aquilo que ele prega. Outrora, se ele faz o contrário, iria chamar ele de falso profeta, que estaria indo contra a lei. Então Jesus aqui vai nos ensinar duas coisas aqui nessa passagem. Primeira coisa, Jesus vai nos ensinar que ele é a sabedoria suprema. Jesus então, escrevendo na areia, vai responder para os fariseus. E vai dizer: aquele que não tem pecado, que pegue a sua primeira pedra e ataque essa mulher. Ou seja, aquele que vive a lei 100%, aplica a lei nessa mulher. Se você vive a lei 100%, então aplique-a nessa mulher. Jesus então fez uma reflexão naquelas pessoas. Jesus fez aquelas pessoas olharem para dentro de si e perceber que nem elas eram capazes
de viver 100% a lei, que por mais que pequeno que fosse, eles tropeçavam também na lei. Então aquelas pessoas foram embora porque não tinham mais argumento para falar com Jesus. E elas mesmas sabiam que nem ela vivia 100% da lei. Então ficou Jesus e aquela mulher ali sozinha. Jesus então vai nos ensinar a segunda coisa. Jesus então olha para aquela mulher e pergunta: mulher, aonde estão os seus acusadores? Não tem, foram todos embora. O único que poderia te atacar, te criticar, te julgar nesse momento pela lei sou eu, porque eu verdadeiramente vivo 100% a lei. Mas ainda assim eu não faço isso. Ainda assim eu te dou uma segunda chance, uma outra oportunidade para você conhecer um outro modelo de vida, novidade de vida. É esse que o Evangelho de Cristo nos proporciona. E ele então vai dizer para aquela mulher: vá, mulher, em paz, mas não peques mais. Então Jesus perdoa aquela mulher e deu a oportunidade dela recomeçar a tua vida, com uma oportunidade de fazer diferente. Esse é o nosso papel. É isso que Cristo nos ensina, que nós devemos amar o nosso próximo, não crucificar os seus erros, não querer julgar as pessoas pelo aquilo que ela tem feito de errado, porque o julgamento já está nas mãos de Deus, meus irmãos. O julgamento para os ímpios tem data e hora marcada no juízo final. Não é o nosso papel, não é o seu papel de ser juiz de ninguém. Nós estamos aqui nesse mundo para trazer o amor de Cristo, levar a palavra. Nós temos que pregar sim contra o pecado, temos que pregar sim contra a prática pecaminosa, mas devemos acolher o pecador, devemos amar o pecador, levar o perdão de Cristo até o pecador, levar a palavra do Evangelho até o pecador. Não devemos crucificar ninguém, muito menos parar de orar por uma pessoa que está na prática do pecado. Isso é totalmente errado. Devemos sim orar para que Deus liberta, para que Deus salve o Paulo Gustavo. Ah, mas ele é homossexual, não interessa a opção sexual do Paulo Gustavo ou de quem que seja, que você que está me ouvindo na sua casa. Biblicamente é errado, sim, mas é uma escolha sua. Não é por isso que Jesus vai deixar de te amar. Mas porém, se você escolher seguir a Cristo, é como Cristo vai deixar bem claro na sua palavra: aquele que quiser vir após mim, ou seja, não é uma obrigação, é se você quiser. Se você quiser seguir Jesus, negue a si mesmo, negue a sua vontade da homossexualidade e segue a Cristo. Não vai ser isso que vai te impedir de chegar até Cristo. Mas mesmo assim, se você ainda se sente incapaz de chegar até Cristo por causa disso, não se preocupe. Se você se sinta sujo, ou impuro, ou incapaz de chegar até Cristo, faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tocou nas vestes de Jesus, não sujando Jesus, mas o que estava em Jesus limpou o que estava naquela mulher. O que eu estou querendo te dizer com isso? Não é você se chegando até o Evangelho que você vai manchar o Evangelho. É o Evangelho que vai limpar as suas vestes. O Evangelho que vai anular a acusação do pecado na sua vida, se você largar a prática do pecado e viver Cristo, viver uma vida íntima com Deus. É isso que a palavra nos ensina. Então, meus irmãos, se você que está orando pelo Paulo Gustavo, não para de orar. E outra, se você que ainda não está orando, porque você concordou com essas pessoas que tiveram essas opiniões, pense um pouco, reflita um pouco sobre o que você está fazendo, sobre qual tem sido a sua forma de julgar as pessoas. Jesus vai nos ensinar, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente julga o nosso próximo, porque da mesma forma que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Não julgues para que não sejam julgados, ou seja, da mesma medida que eu julgo meu irmão, vai ser os mesmos critérios que Deus vai usar para me julgar. Se eu planto perdão, certamente eu vou colher o perdão. Se eu estou plantando a injustiça, eu vou colher a injustiça. E é injusto eu e você julgarmos as pessoas. O julgamento está na mão de Deus. Voltando ao assunto, não estou aqui para passar pano no pecado de ninguém. Devemos se empregar contra o pecado, mas de levar também o amor ao pecador. Porque o intuito de pregar contra o pecado não é matar o pecador, jamais. Tem gente aí falando que Paulo Gustavo tem mesmo que ir para o inferno, pelo amor de Deus, gente.
Se eu apoiar uma coisa dessa, eu estou anulando o que Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Jesus não morreu só por mim. Jesus não morreu só por você, amigo cristão. Jesus morreu pela humanidade inteira. João 3,16 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o teu Filho amado para morrer, e todo aquele que crê no sacrifício não vai perecer, mas vai alcançar a vida eterna. E se hoje essa palavra chegou até o seu coração, se você deseja conhecer a pessoa de Jesus Cristo, dobre o seu joelho agora, fale com Ele, porque Ele tem um perdão para a sua vida. E você que aí que estava criticando Paulo Gustavo e as pessoas que estão orando por ele, repense seus posicionamentos cristãos, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Amém, meus irmãos? Desde já eu quero novamente te convidar, você que não é inscrito, clica nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se, ative o sininho e as notificações para assim estar recebendo vídeos novos sobre assuntos novos abordados aqui no nosso canal. Se você gostou desse assunto, deixe seu joinha, e mesmo assim, se você não gostou, comenta aqui embaixo qual é o seu posicionamento, e também se você quiser fazer sugestão de vídeo, fique à vontade. Amém, meus irmãos? Graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz.